Ok, pessoal. Bom, antes de mais nada, eu queria me desculpar pelo atraso. Alguns participaram da última sessão que foi prevista para ser live, mas houve alguns problemas com a plataforma. Nós aqui estou utilizando o BBB, o Big Blue Button. Ele está rodando num servidor próprio aqui dentro das minhas instalações, eu mesmo que montei tudo. E ele tem passado aí por algumas dificuldades nessas últimas versões, né, as mais recentes. Então, aparentemente não está 100% estável ainda, mas está chegando lá. Então, infelizmente, no dia marcado para a gente ter essa sessão que agora eu estou gravando aqui, eu fui fazer o acesso à plataforma e eu não conseguia estabelecer as bridges de áudio. E a mesma coisa aconteceu com os colegas que também estavam logados na mesma hora, né? Tentavam estabelecer uma conexão de áudio ou de vídeo e a coisa não funcionava. E sem áudio e vídeo não dá para a gente fazer a sessão, eu tive que, então, postergar. E nesse meio tempo eu também tirei férias, então fui viajar, e aí acabou que a coisa foi ficando. Então, hoje eu estou aqui fazendo então essa gravação. Eu vou fazer a gravação mesmo, em vez de abrir de novo a sala com mais gente, até por uma questão de comodidade de horários, né? Eu estou num fuso bem diferente do resto do Brasil, e para mim, para eu conseguir fazer essas acomodações, né, de fazer as sessões, às vezes fica um pouco complicado, e por esse motivo eu achei melhor fazer, pelo menos dessa vez, a gravação. Não quer dizer que nós não vamos ter outras sessões live, vamos ter apenas essa que vai ser gravada e depois vamos ver o que mais que a gente vai fazer em termos de sessões e projetos, etc. Tá bom? Essa sessão de hoje, então, finaliza a discussão, né, do exame 101, né, o 101 da F5. Tivemos 2 sessões passadas, as gravações já estão disponíveis, vocês podem ter acesso a elas, de graça, não tem que pagar nada. E essa, então, seria a última, que seria a conclusão. O objetivo dessas sessões não foi um curso em si, né, de todos os tópicos que o exame abrange, etc. É mais te utilizar como um guia, né, e discussões em cima de alguns tópicos que eu acho que alguns têm mais dificuldade. Essa foi a intenção, esse foi o objetivo principal. Na sessão de hoje eu vou passar um pouco em cima de segurança, então vamos falar um pouquinho de segurança, das questões básicas de segurança que o exame eventualmente cobra, e também vou passar a parte de laboratório. Então, como que a gente pode montar um laboratório F5, né, o que precisa, como que eu consigo as licenças e assim por diante, tá bom? Então, esses seriam os tópicos que vamos abordar hoje. Eu não creio que vai ter aí mais uma hora e meia, talvez, de sessão, não mais do que isso. Então, em frente, vamos então, eu vou seguir os slides aqui para começar, depois, óbvio, a gente sai e faz uma discussão por fora. Então, começando aqui com a parte de segurança, né? Então, segurança é, logicamente, um tópico importante e bastante ativo, né, quando a gente está falando de F5. A empresa, não sei se vocês seguem, né, o histórico da empresa, mas ela tem mudado bastante, né, as características dos produtos dela e tem focado muito mais na parte de segurança hoje em dia. Então, segurança, mais do que nunca, em termos de F5, é muito, muito relevante. E o exame, lógico, ele quer tocar um pouco em alguns desses pontos de segurança para saber se os candidatos, eles conhecem ou não as questões básicas em cima de segurança. Então, quando a gente está falando de F5, é importante saber a diferença de alguns modelos de segurança, né? Então, existem uma série de modelos aí no mercado, mas o que é importante vocês saberem para o exame é a diferença, né, entre o modelo de segurança positivo e o negativo. E por que isso é relevante no que tange, né, a F5? Porque quando vocês entram na questão de discussão dos firewalls, né, que a F5 provê, então a F5 tem vários tipos de firewalls, né, tem firewall de camada 7, tem firewall de camada 3 e 4 e algumas outras opções também. E é importante porque a implementação desses firewalls, ele lida muito com esse aspecto, né, eu estou usando aqui o modelo positivo, o modelo negativo, né, quando vocês vão montar as suas políticas de segurança. Então, precisa saber o que precisa entender pelo menos os conceitos por trás. Então, colocando num modo bastante simples de entender, né, vocês veem aí no slide, né, o modelo positivo de segurança basicamente significa que tudo que não estiver explicitamente permitido vai ser negado. É um modelo muito mais restritivo.
Então, por exemplo, eu tenho, vamos falar em lista de acesso, só para exemplificar, né? Eu tenho uma lista de acesso onde eu tenho uma série de, sei lá, não uma série, mas uns 3 ou 4 permits nessa lista de acesso, permitindo, vamos supor, alguns ranges de endereço IP, certo? Quando chega um pacote nesse elemento, seja um F5 ou um roteador, quando essa lista de acesso é analisada, né, então eu olho, por exemplo, vamos supor, a origem, né, qual é o endereço IP de origem que está chegando, eu comparo esse endereço IP de origem com a entrada na lista de acesso. Se estiver ali numa das linhas de permit, eu vou então deixar esse pacote atravessar o meu elemento, certo? Se não estiver, eu vou negar o acesso. Isso é um exemplo de modelo positivo de segurança. É bastante restritivo porque só aquilo que está sendo explicitamente permitido vai poder ter o acesso àquele determinado objeto, àquele determinado elemento ou estrutura e assim por diante. No modelo negativo, eu tenho um pouco menos de restrições. Então, tudo o que não estiver, né, explicitamente negado vai ser permitido. Então, eu tenho, de novo, voltando para o exemplo da lista de acesso. Né, o que muda agora? Em vez de ter linhas, né, permit, eu vou ter linhas deny. E tudo que não estiver nessas linhas deny vai ser permitido. Então, no final, se for fazer um paralelo aí com o universo Cisco, eu tenho um permit all no final dessa lista de acesso. Né, e tudo que eu quero negar vão estar nas linhas deny em cima. Então, esse é um exemplo do modelo negativo, né, onde eu primeiro vou negar, eu vou explicitamente negar, ou negar o acesso, né, daquilo que eu não quero, e tudo que não estiver naquela lista de negação, deny list, vai ser, então, permitido. Tá bom? Então, esses conceitos são, novamente, relevantes para o exame, são importantes para o mundo F5 também, quando vocês vão montar uma política de segurança num firewall de camada 7, por exemplo, esses modelos, eles se tornam muito evidentes. Né? Então, a política que eu vou criar vai ser mais baseada no modelo positivo ou negativo, ou vai ser uma mistura dos dois. Né? Eu posso ter elementos aí de configuração ou features, né? Que focam mais no lado positivo, focam mais no lado negativo, são mais restritivas, menos restritivas. Então, isso é muito importante em termos de conhecimento básico, quando se fala em segurança, relacionado a F5 e segurança no geral, eu diria. Né? Questões de autenticação, né? Então, tipos de autenticação, elementos de autenticação, isso também é relevante para o mundo F5, também por uma série de motivos. Né? Então, desde a parte de firewalls até controle de acesso, vocês têm que saber o básico em cima de mecanismos de autenticação. Então, mecanismo de autenticação baseado em senhas, por exemplo. De longe, o método mais comum de autenticação usado até hoje. Isso vem mudando, como vocês sabem, né? Até usando as aplicações mais modernas, vocês percebem que a autenticação simplesmente baseada em senhas é uma coisa que vem sendo deixada de lado por questões de segurança. Né? Uma senha, se ela for comprometida, dá acesso àquele universo, né, para quem tiver posse dessa senha. Então, precisa realmente ter um método aí, uma forma de reforçar um pouco mais a segurança, que não dependa apenas de uma senha que pode ser eventualmente comprometida. Mas não deixa de ser um mecanismo de autenticação. AAA, né, o AAA, significa autenticação, autorização e accounting. Isso daí vocês já devem ter ouvido falar no mundo Cisco, né, bastante presente na forma, por exemplo, do TACACS, do Radius. Né, então, vocês já devem ter ouvido falar desses dois protocolos de autenticação, que basicamente funcionam dentro desse universo AAA. E a ideia em cima do AAA é exatamente você não apenas garantir a autorização, né, de acesso, né, a autorização de acesso a um determinado elemento da rede, mas também cuidar da parte de autenticação e também do accounting, que seria entender o que a pessoa está fazendo depois que ela se autenticou. Né? Então, você faz como se fosse um rastreamento, né, de tudo que a pessoa vem fazendo, uma vez que a autenticação foi realizada com sucesso. Então, eu consigo saber, por exemplo, se a pessoa que fez o acesso àquele determinado objeto, ela está tentando acessar um recurso, por exemplo, que ela não deveria ter acesso, ou se dentro daquele modelo, né, que ela tem autorização para acessar, se ela está fazendo o acesso da forma apropriada e assim por diante. Né? Então, o AAA é bastante comum também nos dias de hoje e tem uma série de protocolos ou frameworks que usam esse tipo de autenticação. SAML, né, que é a sigla SAML. Os americanos gostam muito de sigla, como vocês sabem, né, e eles gostam de criar siglas que lembrem nomes ou sejam de pronúncia relativamente simples. Né? Então, SAML lembra o nome Samuel,
né? E eles gostam disso, lógico. E nada mais é do que uma outra forma de autenticação que é super útil, super comum nos dias de hoje. Então, SAML é uma forma de single sign-on, se você preferir, né? Essencialmente, o que acontece é não existe, né, a troca, por exemplo, entre cliente e servidor de credenciais por si. Então, não existe troca ou envio, né, de username e password, por exemplo, para que um usuário consiga acessar um determinado recurso na rede. Então, o SAML faz isso por meio de, como se fossem certificados, né? Então, existe uma autorização que é feita em algum momento, né? E esse elemento que autentica, então, autoriza o acesso, ele emite, né, um certificado que é, então, enviado para a aplicação. A aplicação de posse desse certificado consegue, então, validar que, olha, esse usuário tem acesso a essa aplicação, não precisa autenticar esse usuário novamente. Então, isso é muito comum em portais corporativos, onde o usuário tem ali um portal com um monte de ferramentas, né, de acesso que a empresa oferece. Então, por exemplo, eu quero fazer minha prestação de contas de uma viagem. Existe lá um software, né, uma aplicação que a empresa usa para isso. Normalmente é o Concur, por exemplo, né, o SAP, ou qualquer coisa que seja nesse sentido. E, idealmente, você teria que se autenticar nessa aplicação, né, uma aplicação que está na nuvem, né, uma aplicação que não está hospedada dentro do domínio da empresa. Então, como que a SAP, por exemplo, sabe que você é um usuário que deve ter acesso àquela aplicação? Você já fez a autenticação no portal da empresa e então o portal da empresa passa, né, para a SAP esse certificado que contém as suas informações e algumas outras, né, de, por exemplo, qual o nível de acesso que você pode ter naquela aplicação e algumas coisas assim. Então, você não precisa fazer a autenticação novamente, você simplesmente clica no logo da aplicação e a aplicação, como que num passe de mágica, ela abre para você sem que você tenha que se autenticar novamente. Então, um tipo de single sign-on bastante sofisticado, funciona muito bem, bastante seguro. É um método talvez mais comum hoje no ambiente corporativo para fazer acesso em diversas aplicações sem o usuário ter que ficar reautenticando toda hora. A autenticação multifator, né, o MFA, esse vocês conhecem bem também. Basicamente, é a ideia de um usuário fazer a autenticação não apenas usando a senha, né, o username e a senha, mas também um segundo método, né, que seria um método mais físico, né, alguma coisa que você tem ou alguma coisa que você é. Né? Então, se for alguma coisa que você tem, pode ser, por exemplo, um SMS que é enviado para o seu celular. Né? Então, você tem que digitar o código que foi enviado para o seu celular, pode ser por e-mail também. Se for alguma coisa que você é, seria, por exemplo, a leitura de um fingerprint, né, seu, ou qualquer outra coisa que a empresa aí determine que seja viável. Tá bom? Então, Multi-Factor Authentication, acho que vocês todos sabem o que é. E Single Sign-On, eu falei um pouco disso quando eu falei do SAML, né, mas existem outros métodos de Single Sign-On também. A ideia aqui é que você se autentica uma única vez em uma aplicação ou em um portal corporativo, normalmente esse é o caso, e baseado nisso, você então consegue acesso a outras ferramentas, outros aplicativos, sem ter que ficar toda hora fazendo login novamente. Então, você faz a autenticação uma única vez, um token, né, é gerado, esse token então é transmitido entre aplicações diferentes para que você consiga o acesso de forma transparente a essas aplicações, sem ter que ficar fazendo login novamente. Tá? Então, esses métodos de autenticação, é importante vocês conhecerem o básico, que é exatamente isso que está no slide, o que eu expliquei brevemente aqui. Não precisa entender a fundo como que funcionam esses métodos, né? Vocês não precisam entender a fundo como que o Radius, o protocolo Radius do AAA, por exemplo, funciona. Vocês não precisam entender a fundo como que o SAML funciona. Nada disso vai ser cobrado de vocês. Mas é preciso entender o que são esses mecanismos e qual o funcionamento básico atrás deles. O modelo de segurança da internet, né? Basicamente nós temos 3 pilares principais aí, que é a confidencialidade, integridade e autenticidade, que é o famoso modelo CIA, né? CIA. De novo, americanos gostam muito de siglas, né? Vocês normalmente sabem disso, e esse é mais um exemplo desse caso. Então, confidencialidade, integridade e autenticidade, como que isso é garantido dentro da internet? Quais são os protocolos ou mecanismos que garantem cada um desses pilares de segurança quando você está navegando, acessando um site na internet, por exemplo? Então, confidencialidade é garantido em cima de mecanismos de criptografia, né, encriptação de dados. Existe uma série deles, né?
A parte de integridade, a gente usa os MACs, né? E aí não estamos falando dos computadores, mas sim dos Message Authentication Codes, que nada mais são do que a hash, né? Em termos de, falando mais de matemática aqui, seria um hashing, né? De uma mensagem que foi enviada, usando uma fórmula matemática, e depois, no lado receptor, esse hash é comparado, é feito novamente o cálculo, né, em cima desse algoritmo, o hash é comparado, se o resultado for igual, a gente sabe que a mensagem que foi enviada é a mensagem que chegou do outro lado, sem nenhuma alteração. Se o único bit for alterado nessa mensagem, o hash ele muda completamente, e a mensagem, então, do outro lado vai ser, como se diz, vai ter um alerta, né, falando que, olha, essa mensagem sofreu algum tipo de alteração em trânsito, e ela, portanto, não deve ser confiável, certo? E a autenticidade seria o uso de certificados, né? E aí vocês sabem bem disso, porque todos os sites hoje em dia na internet usam certificados digitais para garantir que você está chegando no lugar que você esperava de fato estar chegando, né? Então, se eu estou acessando, por exemplo, cisco.com ou f5.com, eu vou receber um certificado, né, assinado por uma autoridade certificadora, que vai me garantir que o servidor que eu estou chegando, né, com essa requisição, o servidor que me respondeu essa mensagem é de fato o servidor que é dono do nome f5.com. Não é alguém no meio do caminho, por exemplo, que interceptou o meu request e está se fazendo passar por aquela entidade, né? A ideia do certificado é exatamente essa, é garantir que, seja lá quem for que está respondendo para você, em cima daquela requisição que você fez, é a pessoa, de fato, que é legítima, que é dona daquela informação, né? Então, essa é a ideia por trás do certificado. Então, aqui a gente tem, né, que a junção de confidencialidade com a integridade dos dados, né, basicamente isso na internet, hoje em dia, é muito usado em cima de SSL, né, ou TLS. Existe, né, esse overlap, né, entre SSL e TLS. Qual que é a diferença dos dois? O TLS nada mais é do que uma evolução do SSL, como se fosse uma versão nova, né? SSL foi até a versão 3, depois disso o TLS entrou em atividade, mas é uma evolução do SSL, né? Não é o mesmo protocolo por si, né? Existe uma série de alterações que foram feitas, mas não deixa de ser uma evolução do SSL. Então, hoje em dia ainda, mesmo em publicações, se encontra muito, né, a sigla SSL, apesar de hoje em dia não ser mais tão utilizada, ainda é bastante, né, mas aos poucos o SSL está sendo decomissionado e o TLS vem entrando porque é muito mais seguro do que o SSL, né? O SSL já tem algumas vulnerabilidades mais sérias, enquanto que o TLS ele é muito mais confiável. Então, qualquer site grande, né, de grandes empresas que vocês acessam hoje em dia, com certeza usam TLS. Talvez sites pessoais, blogs, etc., ainda usem uma versão mais antiga, não um SSL, por exemplo, mas a tendência futura é que todos migrem para TLS, certo? Então, esse seria, então, um exemplo. E a autenticidade, a gente está falando basicamente dos certificados, né? Certificados digitais que seguem esse modelo, né? Esse framework X509. Então, quando a gente registra, por exemplo, um nome na internet, por exemplo, ccna.com.br, se eu quiser que esse meu domínio, né, ele seja certificado, ele tenha uma assinatura digital que comprove para qualquer um que tente acessar esse domínio que vocês de fato estão chegando no lugar certo, eu preciso de uma autoridade certificadora que me gere esse certificado atestando que, olha, ele me comprovou que é o nome do domínio, né, então eu vou criptografar os dados usando esse certificado e vocês que estão recebendo aí na outra ponta podem ter certeza que vocês estão chegando no lugar certo. Tá? Se vocês, por algum motivo, forem jogados para um servidor intermediário, né? Então, pode ser, por exemplo, via um DNS spoofing ou alguma coisa nesse sentido, que joguem vocês para um servidor no meio do caminho. Nesse caso, o que vai acontecer? Quando vocês acessarem ccna.com.br, né, o certificado, seja lá qual for que estiver instalado nessa máquina no meio do caminho, não vai ser o certificado correto, ele não vai estar assinado pela autoridade certificadora, né, a chave privada não vai bater, e, eventualmente, o seu PC, quando o seu browser, né, seu navegador, quando receber a resposta, vai alertar vocês que o certificado não pode ser confiável,
né? Vocês recebem aquele aviso, né, que todo navegador tem, mostrando para vocês que, olha, eu não consigo validar esse certificado, né? Se você quiser continuar, continua por risco próprio, né? Clique aqui se quiser continuar, mas o certificado não é aquele que eu estava esperando, tá bom? Então, basicamente essa é a ideia por trás do certificado. Tipos, né, de criptografia, isso é importante também, saberem, por exemplo, a diferença entre criptografia simétrica e criptografia assimétrica. Isso é questão típica do exame 101. Então, vocês têm que saber explicar a diferença entre esses dois tipos de criptografia. Então, falando bem por cima, né, criptografia simétrica usa a mesma chave para criptografar e decriptografar os dados que estão sendo transmitidos. Qual que é o problema com esse tipo de criptografia? Se a chave for comprometida, fica fácil para quem tiver posse dessa chave fazer a decriptografia dos dados que foram capturados, certo? Então é um problema de segurança sério, né? E obviamente que precisava ser pensado num modelo um pouco mais robusto de segurança. E aí entra a criptografia assimétrica, onde você tem um par, né, de chaves, que vai ser uma chave pública e uma chave privada. A chave privada, ela fica, né, de posse, né, do lado servidor, a chave pública é então enviada para os clientes, né, e é um modelo um pouco mais complexo, utiliza muito mais recursos, né, no lado servidor, por ser um modelo mais complexo. Então, em termos de performance, por exemplo, normalmente não é tão eficiente quanto o modelo simétrico, né, de criptografia, que é muito mais ameno em termos de demanda de CPU e esse tipo de coisa, mas é muito mais seguro, isso não tem a menor dúvida. Então, se a chave for comprometida, né, mesmo se a chave privada for comprometida no modelo assimétrico, a decriptografia dos dados, né, continua ainda sendo bastante difícil, né, pela característica assimétrica que existe nesse processo, né. Eu acho que vale a pena vocês irem um pouco mais a fundo nisso. Eu não vou falar disso aqui, porque eu acho que é um tema que vai muito longe, né, mas existe bastante coisas para ser discutidas em cima disso, por exemplo, o PFA, né, que é o Perfect Forward Secrecy, e uma série de outras características aí que existem dentro do modelo assimétrico de criptografia. Eu não acho que para o exame vocês têm que saber isso a fundo, né? O exame não vai cobrar isso de vocês, mas eu acho que é interessante conhecer um pouco mais da diferença dos dois modelos de criptografia, um pouco mais a fundo, pelo menos, do que o que está aqui nos slides. SSL e VPNs, né? VPNs IPsec e VPNs SSL. Isso também é uma coisa bastante comum, baseado em diversos vendors, não só F5. Né? F5, por exemplo, suporta os dois. Né? Nós temos VPNs do tipo SSL, né? Baseados no protocolo SSL ou baseados no protocolo IPsec. A mais comum que nós temos, né, dentro do range de produtos da F5 é o SSL VPN, que é baseado, então, no protocolo SSL e não no IPsec. Eu não estou falando que um é melhor que o outro, né? Não estou falando que um é mais simples que o outro ou mais fácil de implementar. É uma questão de vendor, né? É uma questão de necessidade. A vantagem do protocolo SSL para ser usado em VPNs é que é um protocolo relativamente descomplicado, né? Quando você vai, por exemplo, criar regras em firewall, etc. A mesma porta que o SSL usa para fazer a comunicação com websites, que é a porta 443, é a porta usada para fechar a VPN. Então, simplifica bastante a vida nesse sentido, né? Você não precisa criar regras adicionais, nada disso. Enquanto que o IPsec já vai para uma linha um pouco diferente. Tá? Mas, de novo, não faz diferença, não. Em termos da F5, nós suportamos os dois, mas o SSL VPN, de longe, é o mais comum dentro do mundo F5. Né? Então, quando você está usando o controle de acesso, né, que seria o APM, a VPN, normalmente, que se usa no APM é a VPN SSL. Então, isso daqui é a questão dos certificados, né? Então, eu também não vou entrar muito no detalhe disso, né? Mas, de novo, para vocês talvez se aprofundarem um pouco mais nesse tema, acho que é importante, né? Então, a questão como que fala, quando a gente tem os certificados, né? Vocês têm aqui é o Trust
tá me faltando a palavra aqui, mas é a hierarquia, né, de confiança do certificado, na falta de uma palavra melhor. Mas, basicamente, né, o certificado, quando ele é emitido por uma autoridade certificadora, então vamos supor, o meu certificado é emitido pela Nameship.com, né, é uma entidade que fornece não apenas o registro de nomes, né, como serviço, mas também os certificados que vão com esses nomes. Então, quando você pede para essa entidade, né, um certificado para o domínio que você acabou de registrar, basicamente o que ela faz é, tá bom, eu vou então criar esse certificado, tá aqui, ó, estou assinando ele, só que essa assinatura, né, que vai dessa entidade nesse certificado tem que ser validado por outras entidades também. Se não pensa, qualquer um poderia simplesmente fazer o self-sign, né, de qualquer certificado e falar, ó, eu sou uma entidade, está aqui minha assinatura. Ninguém é obrigado a acreditar naquilo. Então, para validar essa assinatura, existe uma hierarquia, certo? Então, outras entidades têm que atestar que, olha, a Nameship.com, ela pode sim assinar certificados, nós atestamos isso, e essas outras entidades também são validadas pelas entidades que a gente chama de root, né, os root authorities, que também vão então validar que essas entidades são devidamente autorizadas a autorizar outras entidades. Então, existe uma hierarquia que gera toda essa confiança que temos nos certificados digitais, certo? Então, só para vocês saberem que isso também é importante. Então, aqui umas questões, né, para a gente só pensar um pouco. Então, qual o controle de segurança que é usado numa transação SSL? Né? Então, transação SSL, pensa que é você acessando um website protegido. Hoje em dia, todos os sites são, todos, até os blogs pessoais são. Né? Se por acaso você criou um blog que não está usando HTTPS, né, está usando só HTTP, você infelizmente está errado, porque hoje em dia isso é um erro muito grande. A maioria dos navegadores, para vocês terem uma ideia, hoje em dia tem problemas, né, em processar sites que são puramente HTTP. O Chrome, por exemplo, tem uma previsão para parar o suporte HTTP puro em determinado momento. Você teria que reativar ele manualmente. A configuração padrão do Chrome vai ser, não falam mais sem criptografia. Outros vão seguir essa linha também, o Mozilla, né, e outros navegadores provavelmente vão seguir uma linha parecida, para forçar a utilização dos certificados de criptografia nas comunicações entre diferentes serviços. Tá? Então, aqui no caso, né, quando a gente está falando de SSL, seria isso, e basicamente o que a gente está falando aqui é Digital Certificates. Né? Então, esse é basicamente o controle de segurança que é utilizado em cima de transações SSL. Né? Existem os certificados, então, que vão atestar que, olha, você está acessando esse domínio, e esse domínio está devidamente assinado com certificado, blá, blá, blá. Um outro aqui. Um administrador do Big IP precisa identificar vulnerabilidades do Big IP usando uma ferramenta de diagnóstico que é chamada de iHealth, né, dentro da F5. Qual comando, né, ou qual utilidade o administrador pode usar para automaticamente coletar esse diagnóstico para envio ao iHealth? Né? Isso aqui é uma questão bem de cunho de Big IP mesmo. A gente não discutiu isso aqui, porque na verdade nem tem muito a ver, né? Tem a ver mais com essa parte, tudo bem. Tem uma vulnerabilidade, né, que foi publicada, que afeta, por exemplo, uma certa versão de software do Big IP. Como que eu sei se a versão que eu estou rodando do meu Big IP é afetada ou não por essa vulnerabilidade que foi publicada? Esse, na verdade, seria a reformulação dessa questão. Tá? Vocês podem gerar um snapshot, né, do Big IP, do software que está rodando no Big IP, com todas as configurações, etc. E fazer o upload desse snapshot para o iHealth, que seria essa ferramenta online que a F5 oferece, que faz a análise de todas as configurações e da versão do software para falar, olha, você está com alguns problemas aqui. Esses são os problemas identificados. Entre eles podem ser vulnerabilidade de segurança e etc. Tá? O que a gente usa para isso é o QKview, né, que seria então esse snapshot. Então você pode fazer isso dentro da linha de comando, você pode fazer isso via interface gráfica também. Tá? Mas é o QKview que nós estamos procurando aqui. Plataformas, né? Então, de segurança era basicamente isso, né, que eu tinha para falar com vocês. De novo, só uma pincelada em cima dos tópicos que eu acho que são mais relevantes para o exame, em termos de segurança. Falar um pouco das plataformas agora.
Então, em termos de plataformas, né, que nós temos quando falamos do BIG-IP, temos as plataformas de hardware, temos as plataformas virtualizadas. Basicamente são esses dois tipos de plataforma. As plataformas em hardware, existem uma série de linhas, né, temos desde chassis com blades, né, que para alta capacidade, temos os pizza box também, né, enfim, temos uma série de opções diferentes. Em termos de virtualização também é possível, você consegue rodar o BIG-IP 100% virtualizado em cima de VMware, por exemplo, ou mesmo de Linux KVM, ou de outras plataformas de virtualização. Pode ser na nuvem também, né? Google Cloud, pode ser AWS e pode ser Microsoft Azure. Todos são suportados, até a Alibaba é suportado em termos de execução de hardware de BIG-IPs virtualizados dentro do ambiente de vocês. Qual a diferença entre um BIG-IP virtualizado e um BIG-IP appliance, né? Ou seja, que definido em hardware? A diferença é que você deixa de ter, quando você está executando o BIG-IP virtualizado, os benefícios da plataforma física, né? Então, por exemplo, toda a parte de aceleração em hardware, você não vai ter quando está rodando o BIG-IP virtualizado. Isso é meio que óbvio, né? Tirando isso, a maior parte das funcionalidades elas estão presentes também no BIG-IP virtualizado. A maior parte, para falar, 99,9% dos recursos, né, eles estão ali disponíveis. Então, não existe uma perda real em termos de benefícios, né, em termos de funcionalidades, quando você está migrando, por exemplo, de uma plataforma em hardware para uma plataforma virtualizada, que é um movimento bastante comum hoje em dia, né? Temos muitos clientes que estão saindo das plataformas em hardware e migrando para plataformas virtualizadas, por uma série de motivos, né? E o que se perde, então, quando a gente faz esse movimento? A parte de aceleração de hardware, é isso, né? Então, performance, basicamente. Se o seu caso, por exemplo, não existe uma demanda muito grande de performance, né? Então, eu tenho lá, sei lá, um tráfego que é relativamente alto, vamos supor, até uns 10 GB, né? 10 gigabits por segundo de tráfego atravessando o meu BIG-IP, mas eu não estou, de fato, utilizando nenhum benefício, né? Nenhum recurso de aceleração em hardware, né? Nesse tráfego. Então, se eu migrar esse tráfego para um BIG-IP virtualizado, eu vou ter uma perda muito grande de performance? Não, não necessariamente. Tá? Então, vale para vocês saberem. Então, aqui, né, o que eu comentei, as diferenças, né? Então, lógico que o hardware vai ter os benefícios dele, né? Se você está executando o BIG-IP em hardware, você tem toda a parte de aceleração. Tá? Então, é basicamente a aceleração. Tudo que está escrito aí tem a ver com aceleração. Em termos de virtualizado, né, o BIG-IP virtualizado, quais são as vantagens? A flexibilidade, né, você tem a parte de escalabilidade também. Então, eu posso começar com um BIG-IP, e aí, se eu preciso de mais, eu vou adicionando mais BIG-IPs virtuais. Posso fazer orquestração, né, de BIG-IPs, então a AWS, por exemplo, faz isso muito bem, que é a questão de, olha, eu estou hoje rodando com apenas um BIG-IP, e o tráfego está aumentando, CPU desse BIG-IP virtualizado está subindo, automaticamente eu adiciono mais um BIG-IP e vou adicionando mais BIG-IPs para ir suprindo, né, a demanda. Então, isso também é uma coisa que não dá para fazer com hardware. Quer dizer, dá, mas não dá para fazer de forma automática, né? Você tem que fisicamente ir lá, hackear o BIG-IP, cabear e etc. Enquanto que com o virtualizado você consegue fazer isso dentro de um ambiente de orquestração, né? Dá para fazer. Antes da gente passar aqui para essa parte, né, eu tenho só de curiosidade, né, existe aí uma evolução das plataformas da F5, né, os BIG-IPs eles estão agora sendo disponibilizados em ambientes de containers, né, então a gente está falando de Docker, por exemplo, e Kubernetes. E essa é uma evolução, então, dessa virtualização, né? E a F5 está investindo cada vez mais nisso, né? Porque os nossos clientes têm demandado muito mais isso. E existe, então, esse trabalho, né, que está sendo feito, onde o software, né, ele está sendo modularizado, né? Então, antes você tem o software do BIG-IP, né, monolítico, onde você instala um pacote cheio, que tem todas as funcionalidades lá dentro, e você desbloqueia essas funcionalidades baseado na licença que você tem.
A Cisco usa um modelo parecido, né, nos roteadores. Né? Vocês sabem disso, eu imagino que vocês saibam. Né? Você instala a imagem tem tudo, mas se você quiser desbloquear algumas funcionalidades, precisa ter uma licença específica. Né? Então, a F5 faz uma coisa muito parecida. E o que ela vem fazendo agora, com essa nova abordagem, né, em cima de Kubernetes, ela modularizou o software, né? Então não existe mais, quer dizer, ainda existe, mas as versões mais novas, elas não são mais monolíticas, elas são compartimentalizadas, e você consegue, então, executar apenas o core, né, que você precisa para, por exemplo, fazer balanceamento de carga, ou a parte de segurança, ou seja lá o que for, de forma separada. Então, isso otimiza bastante a performance, né, do hypervisor que está executando aqueles instâncias, né, virtualizadas do Big IP. Precisa de muito menos recurso para executar aquilo, porque eu já não estou mais rodando aquela imagem gigantesca, estou rodando uma coisa muito menor, muito mais rápida. Só voltar aqui na pergunta. Então vamos falar dessa questão agora, né? Então, um Big IP, versão virtualizada, né, ou seja, não é um hardware, precisa ser atualizado para a última versão de software. Esse Big IP Virtual Edition, ele foi inicialmente, né, instalado usando um template de Big IP virtual. Por exemplo, se vocês trabalham com VMware, vocês sabem que existe os templates, né, OVA, por exemplo, OVA, né, OVA, são templates, né, você faz o import desse template para o ambiente ESX, e aí ele se executa, basicamente, ele cria tudo o que precisa, as interfaces, etc. Então, esse é o caso que está sendo colocado aqui. Eu tenho um Big IP que foi implementado usando um desses templates, só que agora esse Big IP precisa sofrer um upgrade para uma versão mais recente, vamos supor, porque tinha vulnerabilidades que foram identificadas na versão atual. E aí a pergunta é, qual é o método, né, para fazer o upgrade desse Big IP virtualizado? E aí existem uma série de opções aqui que ele coloca, né? Então a primeira, instala um novo ISO, né, uma imagem de disco, numa partição, né, inativa, e faz o boot nela. Segundo, instale um novo disco virtual e faz o restore do backup. Outro aqui, instala uma nova máquina virtual e apaga a máquina existente, né? E o último aqui, install um novo template, né? Então começa a instalar uma nova máquina usando um template e boot em cima dela. A resposta certa aqui é a primeira, né? Você faz o upgrade no Big IP virtual da mesma forma que você faz o upgrade no Big IP de hardware, baseado em hardware. Você vai importar a imagem, né, o ISO, para dentro desse Big IP virtual, e você vai então fazer a instalação dessa ISO numa partição de disco desse Big IP virtual que esteja livre. É isso. Né? E depois você vai dar o boot nesse Big IP usando a nova partição em disco. Tá? Então, exatamente como se fosse um Big IP em hardware. O processo é exatamente o mesmo. Mas não dá para fazer de outra forma? Dá. Esse segundo aqui, deploy um new virtual disk, não existe essa opção. Né? Não tem como você criar um novo disco virtual dentro do Big IP virtual que já está rodando. Isso não existe, não, mesmo se der para fazer, não é suportado, não é isso que se faz. Então, essa segunda aqui não é viável. A terceira, até pode ser, eu vou então criar uma nova máquina virtual do zero, né, usando talvez um template, se for o caso, mas com a versão já nova do software, e depois eu posso então importar o backup para essa máquina nova. Dá para fazer também, né, dessa forma. É muito mais trabalho, leva muito mais tempo, a chance de dar alguma coisa errada é muito maior, mas pode funcionar. Tem o problema da licença aqui, né? Porque a partir do momento que essa é uma nova máquina virtual, não é mais aquela que você estava trabalhando, tem que portar a licença da máquina antiga para a nova, ou tem que ter uma licença específica para essa nova máquina aqui. Então, mais trabalho, mais burocracia. E esse outro aqui é parecido, né? Instalar, então, isso aqui não existe, na verdade, tá? Instalar um novo OVA file dentro de um boot volume, né, de uma partição de disco vazia na máquina virtual que já está rodando e boot em cima dela. Não dá para fazer isso. Né? O OVA não é isso. O OVA é um template que cria uma máquina virtual completa. Você não instala um OVA numa partição de disco e depois dá um boot nela. Não é assim que funciona. Então, a opção mais correta aqui é a primeira. Tá bom? Bom, isso então encerra, tá, a apresentação.
Então, em termos de apresentação, seria só isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar aqui para vocês a instalação, né, de um Big IP do zero no ambiente de laboratório. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui com vocês, rapidinho. E a gente vai, então... Deixa eu só dar um... Tá. Então, vamos lá. A primeira coisa, tá, que a gente tem que fazer é conseguir a licença. Não adianta nada sair instalando o Big IP que nem louco, né? Se depois, na hora de executar o Big IP, ele vai ficar pedindo uma licença para vocês e vocês não vão ter. O Big IP sem licença não funciona. Desculpa o cachorro aqui que está latindo. Deixa eu só esperar ele parar de latir aqui. Tá, então o Big IP sem licença, ele não faz nada. Tá? Ele é uma caixa morta. Ele não faz absolutamente nada. Né? Ele não passa um pacote se ele não tiver com uma licença válida instalada. Tá bom? Então, precisa ter uma licença, tá? E essa licença, ela tem que ser obtida de alguma forma. A F5, ela oferece licenças trial, né, para vocês testarem, ou para estudo, ou para fazer algum teste, enfim. Ela tem essa opção. Essas licenças trial, elas têm uma validade limitada, né? As licenças trial que estão disponíveis no site, elas têm uma validade de, se não me engano, 90 dias, tá? Depois elas expiram e vocês ficam de novo com o Big IP ali morto, que não consegue fazer nada. Tá? Então, o que acontece se você tem um Big IP rodando e a licença expira ou deixa de ser válida? Aquele Big IP para de funcionar. Então, é um caso muito sério, em ambiente de produção, por exemplo, onde você tem um Big IP que, por algum motivo, alguém foi lá e fez alguma bobagem, deletou a licença, ou sei lá. E aquele Big IP agora virou um tijolo, ele está ali, virou um brick, né? Não tem nada, ele não faz absolutamente nada, nenhum tráfego passa por ele, tá bom? Então não é uma coisa boa, logicamente. Né? A licença tem que estar devidamente instalada e tem que ser uma licença válida. Se é uma licença que vai expirar no ambiente de produção, que existem, né? Licenças que podem expirar, tem que ter um controle em cima, tem que ter alguém sempre olhando isso, porque se a licença expirar, o Big IP para de funcionar instantaneamente, tá bom? Em termos de teste, estudos e etc., onde que eu posso conseguir uma licença? Indo no site da F5. Né? Então, se vocês forem no Google mesmo, né? Então eu coloco aqui F5 Trial License. Vocês já vão ver logo no começo aqui, né, o Product Trials. Né? Então, dá para ir direto para ele ou de baixo aqui, que parece ainda melhor, que é o Big IP Virtual Edition. É esse que eu quero, na verdade. Né? Então, eu vou clicar aqui só para ver onde que ele leva a gente. Os dois sites são da F5, vocês viram, né? Então, aqui ele está falando, né? Try, Big IP, blá, 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 Virtual Editions, né? Vou colocar aqui Get Started. Então, ele vai pedir para eu fazer, né, o login. Eu já usei, né, esse... Se eu não me engano, eu já usei esse... Eu vou criar uma conta nova aqui, tá? Porque eu já pedi licença usando esse... Então, vou colocar aqui. First name, blog. Last name CCNA, vocês percebem que não precisa de nome verdadeiro, tá? O e-mail pode ser um e-mail Gmail, pode ser qualquer e-mail que vocês queiram, então, quer criar um e-mail só para isso? Vai lá e cria. Ah, minha licença expirou, posso conseguir licença nova? Só usar outro e-mail, normalmente funciona, tá? Então, eu vou colocar aqui um e-mail que funciona, meu, sei lá, ccna 123, arroba ccna.com.br. Tem que ser um e-mail que você vai receber, tá? Vou deixar isso bem claro, tá? Country, pode ser United States, pode ser o que quer que seja que vocês queiram colocar aí. Coloquei já minha senha e inscreva-se. Tá, então, não vou colocar para salvar a senha aqui. Tá vendo? Então, ele criou, né, ele cria a minha conta, né, e está pedindo para verificar o meu e-mail. Então, deixa eu só olhar aqui o meu e-mail, para ver se chegou alguma coisa. Tá, então, vocês não estão vendo, tá, mas ele mandou um e-mail, tá, que basicamente está falando para eu validar a conta. Tá, então, seria alguma coisa parecida com isso aqui. Tá? Então, account, tá vendo? Chegou para o CCNA 123, né? Activate.
E aí ele vai, então, me levar para o website e vai, então, validar a conta. Pronto. Vocês não estão vendo aí, mas é que ele está abrindo, ele abriu no Google, tá? Agora ele está fazendo um... Só mostrar aqui. Ele está pedindo para eu verificar um código que ele mandou por e-mail. Eu vou olhar aqui meu e-mail, ver se chegou alguma coisa. Pronto. Ele mandou o código, eu vou copiar e colar o código aqui. E pronto, tá? Ele pede para fazer um dos dois aqui, tá? Eu acabei escolhendo fazer o email authentication, que era mais rápido, mas você pode usar o Google Authenticator também, se vocês quiserem, enfim, o que vocês preferirem, mas o Two-Factor Authentication é obrigatório a partir de agora, né, quando vocês se cadastram no site da F5, tá bom? Então, pode ser e-mail. Então, acabei o registro, eu digo, né? Para esperar carregar. Aqui ele pede para vocês completarem com algumas informações, tá? Então, eu já tenho os negócios meio que pré-definidos aqui. Vou colocar blog, CCNA, né? Rua, blog, 1, 2, 3. Tá vendo que, de novo, não precisa colocar nada, né, oficial. Ele não checa normalmente. Tá? Vou colocar... E o telefone não precisa pôr. E o serial number não precisa pôr, tem que concordar com os termos e complete registration. Não. Pronto. Tá, então, eu consegui fazer o meu cadastro, né, dentro do site da F5. Agora o que eu vou fazer é pedir a senha, tá? Então, eu vou sair daqui e vou entrar agora aqui. Eu vou voltar aqui, eu estou usando o Firefox aqui, tá? Então, eu acabei de cadastrar, né? Vou lembrar da senha agora. Pronto. Vou ter que pegar de novo o código aqui, só um minuto. Pronto. Meio chatinho, né? Mas é importante a questão de segurança, que a gente discutiu antes, né? A questão do Two-Factor Authentication. E agora sim, agora eu estou online, né, aqui no site da F5, e ele mostra para mim o que eu tenho. Tá vendo meu account, que é o blog CCNA. Tá? Vou dar aqui um agree, nos license terms, senão você não consegue fazer nada. Então aqui você tem o site de downloads, onde eu posso baixar as imagens, né? Isso é a primeira coisa que a gente vai fazer, que é baixar a imagem do Big IP que vocês querem utilizar, né? Então, antes de baixar, deixa eu ver o negócio da questão da licença aqui. Então, vamos fazer o download antes. Então, vem aqui, Big IP. Né? Então, Product Line que eu quero baixar a última versão do Big IP. Versão 17. Product Version, né? A última versão, 17.1.1, seria a mais recente possível. Tá? Estou dando só um exemplo. Vocês não precisam necessariamente baixar a última, né? Mas, enfim, só para vocês verem como é que faz. E aí, que ele mostra para mim tudo que é relacionado com essa versão do Big IP 17.1.1. Aqui, o que a gente quer, tá, pessoal, é identificar qual é a versão que se aplica às minhas necessidades. Reparem, a gente vai criar, né, um Big IP virtual aqui. Não é um appliance, eu não tenho um hardware para instalar, então tem que ser um Virtual Edition. Né? Agora, sendo Virtual Edition, né, eu tenho que depois identificar qual que é o Virtual Edition de qual plataforma, né, qual hypervisor que eu vou utilizar. Então, mas o que eu quero nesse momento é isso daqui, ó, 17.1.3 Virtual Edition, tá vendo? Então, eu vou colocar, que eu quero essa. Aí ele abre essa opção aqui de baixo, ó. Que daí ele mostra para mim as diferentes imagens, né, disponível para diferentes hypervisors. Então, se você vai instalar isso num VMware, né, você pode baixar o template aqui, OVA, né, que tem 2 GB de tamanho,
tem tudo ali já. Ele já cria para você a máquina virtual, ele já faz tudo o que precisa já dentro da expectativa da F5 mesmo. Eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Eu vou instalar dentro do... Vocês conhecem o Eve, né? O Eve NG. Eu não estou usando mais o Eve, eu mudei para aquele Pinet Lab, né? Que eu achei melhor. Mas o processo é exatamente o mesmo. Tanto o Eve quanto o Pinet Lab, eles usam o Linux, o hypervisor do Linux, que é o KVM, né? Então, é isso aqui que a gente vai buscar, quer ver? Tá vendo aqui, ó? Tá bom? Essa é a imagem para o KVM, que seria o hypervisor do Linux, nativo do Linux. Tá? Isso é o que usa tanto o EVE-NG, quanto o Pinet Lab, quanto o GNS3 também. Tá? Os três usam o KVM, que seria esse virtualizador do Linux. Tá? Então, a imagem mais correta nesse caso seria essa mesmo. Percebam que aqui existem, né, algumas variantes. Né? Então, tem essa all, aí tem um slot, né? Tem algumas outras opções aqui. Enfim, a que vocês querem normalmente para teste é a all, porque ela é uma imagem maior, mas ela tem todas as funcionalidades, basicamente é isso. Tá? Então, eu vou escolher ela. Aí vocês vão escolher a localidade de onde vocês querem baixar. Eu vou colocar a Irlanda, né, porque está mais próximo de mim. Vocês provavelmente vão escolher Brasil, certo? E clique em Download. E ele vai baixar, tá vendo? Está baixando já aqui, né? Em 2 minutos vai estar pronto. Enquanto ele está baixando a imagem, o que eu vou fazer? Eu vou já fazer a questão da licença. Né? Então, vamos voltar aqui. Lá no topo, né, existem algumas opções. Está vendo? My Product and Plans aqui. Tá? Então, Trials. Está vendo? Product and Plans. Trials. Clica. E aí tem as opções, né, que eu tenho free trials dentro dessa minha conta. Tá? Então, aqui, ó, Big IP VE e Big IQ. Big IQ é o Central Manager, né, do Big IP. Não interessa para a gente agora, mas a licença está dentro dessa caixa aqui. Big IP Next seria esse Big IP modularizado que eu comentei com vocês, né, em cima de Kubernetes, etc. É uma outra história, tá bom? Então, lógico, se vocês quiserem testar isso, seria aqui que vocês iriam para conseguir a licença. Tá bom? Então, eu vou colocar o Start Free Trial aqui do Big IP VE. Então, aqui, né, tome cuidado na hora de responder isso. Né? Você está baixando esse software para um non-US government entity. Aí você coloca aqui, ó. No, I am not downloading on behalf of a government entity. Então, não, eu não sou uma entidade do governo. Se você colocar yes ali, eu não sei o que acontece, mas provavelmente vai seguir uma linha diferente, talvez mais burocrática para conseguir a licença. Tá? Então, não é o que você precisa aqui. Então, ele está pensando, demora um pouquinho. Tá? Eu tive relatos aí de pessoas que tiveram problemas com esse procedimento. Eu já fiz ele várias vezes e nunca tive problema. Então, vocês têm que ver se vocês estão seguindo os passos direitinho. Por exemplo, responder sim naquela questão anterior, né, do governo já é um complicador. Tá? Então, talvez tenha aí um fator mais complicador. Esse processo ele é totalmente automático, né? Esse que vocês estão vendo aí. Não existe uma pessoa lá do outro lado da F5 que vai autorizar ou não esses trials. Né? Tem muita gente pedindo esse trial. Imagina se a F5 fosse ficar gastando tempo, analisando caso a caso, para liberar um trial que vai durar só 90 dias. Não faz sentido. Né? Então, é um sistema automatizado. Ele gera as licenças automaticamente e envia para o seu e-mail. Tá bom? Vamos saber se vai funcionar. Então, eu queria fazer esse processo com vocês exatamente para desmistificar um pouco isso, porque foi mais de um caso, né, onde me mandaram mensagens falando, olha, você pode me ajudar, eu estou tendo problema, eu não consigo gerar a licença trial. Inclusive, em um dos casos, eu mesmo gerei a licença trial e mandei para esse indivíduo. Né? Então, e o processo foi exatamente esse que eu estou fazendo aqui com vocês. Tá bom? Outra vantagem, né, supondo que isso aí vai dar certo. Acabou a licença trial 90 dias, vocês não podem pedir mais usando esse mesmo e-mail. Né? Você tem um limite ali, que são as licenças que ele vai gerar para vocês. Pronto. Né? Ele gerou as licenças, tá vendo? Tudo automático, tá? Aqui em cima. Tá vendo que ele sumiu, aquela caixa lá do Big IP e Big IQ sumiu já, né? Ou seja, queimei já essas licenças. E onde que elas estão? Aqui embaixo, ó. Clica no link.
E aqui, tá vendo? Ó, ela vale por 30 dias só. Né? Então ela fala quando tá, vai expirar. Em 4 de julho ela expira. Né? E aqui estão as licenças, tá vendo? Então percebam, né, que eu tenho aqui 3 licenças para Big IP, não, 2 para Big IP e 4 para Big IQ, né, que são diferentes. Essas licenças de Big IQ não podem ser usadas no Big IP, tá? Então eu tenho só 2 de Big IP, por que 2? Para você fazer ativo standby, né? Se você quiser montar um labzinho para ativo standby, você tem 2 Big IPs aí para se divertir, tá bom? A licença então já está aqui, eu já acabei de baixar a imagem, então vou fazer agora o processo de instalação da imagem dentro do EVE-NG, né, ou do PNetLab, tanto faz. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é enviar a mensagem, a imagem, né, para dentro do BigIQ, do PNetLab. Né? Então, eu vou usar SCP aqui. Eu estou dentro do Windows, tá? Eu só vou abrir aqui a pasta. Tá, eu só vou mapear aqui a pasta, vou copiar ela, tá? Porque eu vou fazer então um... Vamos ver aqui. Deixa eu só copiar isso daqui também, porque se ele me logar para fora, né, eu já fico com isso daqui em mãos. Assim eu não tenho que fazer de novo. Tá? Fazer de novo, eu digo entrar de novo no site, né? Não fazer de novo. Então vamos lá. Então eu vou fazer aqui um SCP, que é para fazer a transferência, né, da imagem do meu PC para dentro do PNetLab, onde eu vou poder fazer a instalação lá dentro. Tá? Então, SCP origem, né, que seria então, essa aqui é a chave que eu acabei de... Deixa eu pegar aqui o caminho de novo. Então esse é o caminho do arquivo, tá? Então é onde eu acabei de baixar ele, né? E aí o destino vai ser... Tem que lembrar o IP agora do meu PNetLab, só um minutinho. É esse aqui. Tirar o HTTP, só o IP que me interessa aqui. Eu vou transferir para o root mesmo, tá? E depois eu mudo, né? Só para fazer a transferência. Então, quando eu faço isso, né, ele tenta iniciar uma conexão com esse destino aqui, que é esse endereço IP interno meu. Vou falar que eu confio, né? Ele está reclamando, falando, não confio no certificado. Vou falar, tudo bem. Pode continuar a senha. E aí ele está transferindo, tá vendo? Então, do próprio DOS, né, do próprio comando prompt do Windows, DOS é velho, né? Do próprio comando prompt do Windows, você consegue fazer o SCP, ele já é nativo nas versões mais recentes do Windows, né? Então, não precisa instalar nenhum software adicional, use esse comando que eu coloquei aqui, que é o SCP, o arquivo de origem, e aí se você for jogar para um servidor externo, no meu caso, né, seria um servidor externo, que é o PNetLab, coloque então o root, ou seja lá como que você vai se logar nesse servidor, e o endereço IP dele. Eu estou usando o root, né, mas aí tem que ver no caso de vocês, se vocês podem ou não usar root, tá? Eu deixo nos meus negócios de laboratório, root é possível, mas eu desbloqueio isso manualmente, tá bom? Então talvez vocês tenham que usar um outro username aí, tá, para fazer a transferência. Mas o importante tem que jogar esse arquivo para dentro do PNetLab. E aí aqui agora eu vou então acessar o PNetLab usando o PuTTY. Então esse aqui é o PNetLab. Eu estou dentro dele aqui. Se eu fizer um ls agora, eu tenho lá o BigIP, tá vendo? Que eu acabei de fazer o SCP para ele, joguei ele no root, né? Na pasta root, que é essa pasta que eu estou agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro jogar isso daí para a pasta correta, né? Então move o BigIP para opt PNetLab dons. Eu vou... não adianta, não posso fazer isso agora. Eu vou jogar para uma pasta de ISOs aqui, de ISO que eu tenho, tá? Por enquanto. Mas eu tenho que
descomprimir esse arquivo antes e criar uma outra pasta depois, tá? Então, deixa eu dar um CD para essa pasta onde eu acabei de jogar o arquivo. Então, tenho aí alguns arquivos dentro, né? Eu vou, então, descomprimir esse arquivo aqui. Então, vamos ver se dá para fazer um unzip nele. Dá. Unzip. Né, esse arquivo aqui. Ele está, então, descomprimindo, né, o arquivo que estava .zip. O processo para o EVE-NG é exatamente igual, tá bom? Não muda nada. Tá? Então, é o mesmo caminho, inclusive, né, que vocês vão usar /opt, /unetlab, enfim, tá tudo ali dentro. Então, eu estou descomprimindo a imagem, né, do BigIP dentro desse arquivo, desse folder, né, que é o ISOs. Depois eu vou ter que criar, então eu vou mostrar já para vocês. Deixa ele acabar de descomprimir. Eu estou fazendo tudo em tempo real, não estou parando a gravação, nada. Até para vocês terem uma ideia de quanto tempo leva. Tá? Pronto. Aí posso deletar aquele zip. Tá? Então, para não ocupar espaço desnecessário em disco, né? Estou agora aqui com o BigIP, na imagem do BigIP aqui já descomprimida. O que eu vou fazer agora? Vou voltar. E aqui eu vou criar, então, um BigIP novo. Tá vendo que o BigIP, ele começa assim, BigIP, né, e traço. No caso do EVE-NG e do PNetLab, sempre que vocês vão criar uma máquina virtual nova, tem que seguir esse padrão. Né? Vocês têm que saber no template dessa máquina como que começa, qual é o identificador dela. No caso do BigIP sempre vai ser BigIP, no caso de Linux sempre vai ser Linux, e no caso de Windows sempre vai ser Win. Tá vendo? Tá? Então, só para vocês saberem. Então, eu vou criar um novo folder aqui, um novo diretório, mkdir, BigIP. Já tinha um 17.1.1, tá vendo? Mas eu estou só mostrando como que instala um do zero, né? Então, esse é 3, na verdade, né? 17.1.3. Então, vamos criar esse diretório. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou transferir, né, esse arquivo aqui para esse diretório que eu acabei de criar. Então, eu vou dar um move. Quando você dá um move, ele transfere, ele não copia, tá? Então, é bem mais rápido do que o copy. E você libera espaço em disco também. Se você quiser deixar a imagem lá para futura referência, tem que usar o copy e não o move. Tá? Então, move, ISOs, BigIP, e para esse arquivo que eu estou aqui, só que eu vou mudar o nome do arquivo para hda.qcall2. Esse é o formato, né, que você precisa usar tanto para o EVE-NG quanto para o PNetLab. Tem que ser hda.qcall2, senão a máquina virtual não vai dar o boot, tá bom? Então, já fiz isso aqui, né? Agora, o que eu tenho que fazer? Tenho que corrigir as permissões, né? Então, eu vou acessar agora aqui o meu PNetLab. Fazer o login. Qual que é a diferença do PNetLab para o EVE-NG? É basicamente a mesma coisa, tá? Os dois usam um framework muito parecido e são basicamente a mesma coisa, né? São filhos do mesmo pai, vamos dizer assim. O EVE-NG reclama que o pessoal do PNet copiou, né, eles, mas o próprio EVE, ele também foi uma cópia, né, do UNetLab, que tem código aberto. Então, essa discussão é uma discussão antiga, não vou entrar no mérito disso, mas eu prefiro o PNetLab porque ele tem mais recursos do que o EVE. Né? E o pessoal que está trabalhando nele tem publicado mais e mais recursos. Então, vou colocar aqui System Setting, Fix Permission. Né? Então, ele já faz pela interface gráfica mesmo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou, então, adicionar no meu lab aqui. Eu vou criar um lab novo. Né? Então, vamos chamar ele de lab blog. Vou deletar isso aqui. Então, vou adicionar um objeto novo. Então, cadê? 5BigIP. Né? Então, aqui tem, né, as opções. Esse aqui é o que eu acabei de colocar, tá vendo? 17.1.3. Vou adicionar um node só. O nome dele eu vou deixar BigIP mesmo. 4 Ethernets, que é o padrão.
né, dele. E posso deixar 2 CPUs, posso colocar mais. Né? Memória RAM aqui, o ideal é no mínimo, né, 8 GB para o BIG-IP, mas ele roda com menos. Tá? Só que vai ficar lento demais. Eu tiro o CPU limit também, para deixar ele um pouco mais rápido. E o resto aqui não precisa mudar nada. Tá? Vocês podem deixar tudo do jeito que está, que já está vindo do template mesmo. Né? Então, save. Tem aqui já o BIG-IP. Eu vou adicionar agora uma rede, né, para a gente conectar ele. Então, vou colocar aqui a rede, faz conexão com a minha rede de casa aqui. Assim ele pode ter um acesso externo. Eu não consigo acessar a interface gráfica dele depois. Tá? E vou dar o boot. Eu espero. Já consigo fazer o acesso aqui para ver o boot dele, né, começando. Ele aparentemente não entendeu ainda aonde que está, né, a imagem. Ele não pegou a imagem. Tá? Ele está tentando dar o boot pela rede. Então, vou dar uma olhada aqui para ver o que eu fiz de errado. Deixa eu só ver aqui. CD. Eu copiei o arquivo, né? Quando eu fiz aqui o move, tá vendo? Eu mudei ele, né? Eu coloquei ele no diretório errado. Ele está no diretório do QEMU aqui, né? Ele não está dentro do diretório correto. É por isso. Tá? Então, eu vou fazer de novo o move. Agora, HDA. Pronto. E agora sim, para dentro do lugar certo. Tá, agora ele está ali, ó. Tá? Então, esse foi o meu erro. Por isso que ele fica tentando dar o boot e não consegue. Então, vou voltar aqui. E a gente vai reinicializar essa máquina. Então, para ela. Aqui eu vou dar um wipe. O wipe, ele acaba com todas as configurações que eventualmente tinham, né? E reconfigura a máquina do zero. E agora vamos ver se vai. Esperar um pouquinho. Pronto. Agora está um pouco melhor. Percebam que alguma coisa está acontecendo, pelo menos. Então, bom sinal. Esse começo, né, esse primeiro boot que vocês dão, sempre é um pouco mais demorado mesmo. Ele vai criando tudo, né? Ele vai criando os diretórios, ele vai basicamente fazendo a instalação mesmo do BIG-IP. Né? Então, agora já foi. Fazer o primeiro login, né, no BIG-IP. Sempre, se você estiver na linha de comando, né, vai ser root e default, né, é a senha padrão. Se você estiver na interface gráfica, vai ser admin, tá? Então, eu vou tentar aqui, eu preciso saber qual que é o endereço IP, né, desse BIG-IP aqui. Ele não mostrou em nenhum momento, né, qual que é o endereço IP. Então, eu vou ter que entrar nele para tentar descobrir. Então, vou colocar aqui root, default, né, ele pede para vocês redefinirem a senha, então, senha atual é default. Perceba que ele já está colocando sem licença, ele botou super rápido, tá? Talvez pelo fato de eu ter desabilitado aquele CPU limit e por ter colocado bastante memória nele, 8 GB, né? Isso facilita bastante o boot, tá? Mas esse servidor onde ele está rodando também é um servidor bem potente, então isso também faz a diferença, tá? Então aqui o que eu quero agora é descobrir qual que é o endereço IP, né? Eu vou colocar aqui, eu vou rodar, na verdade, a configuração inicial dele, tá? Então config. Vou fazer a configuração só de IPv4. Esse é o endereço IP que ele pegou, tá? E eu vou deixar, então é 168 final. Eu vou deixar do jeito que tá e vou tentar fazer o acesso, então, nele. 172.16.255.168. Então, percebam que aqui ele está dando aquele problema que eu comentei com vocês do certificado. Né? O certificado é self-signed do BIG-IP.
né? Então, o meu navegador está falando, olha, tem um risco potencial aí, eu não consigo validar o certificado. Vou falar que tudo bem, não tem problema. Aceito e continuo. Tá, então, está aqui meu Big IP, né, recém-instalado. Vou fazer o login com a senha, o usuário e senha default, que é admin. Ele mudou a senha. Quando eu mudei a senha do root, né, para fazer aquele acesso inicial, ele muda a senha do admin também. Esqueci desse pequeno detalhe. Então, tem que entrar com a nova senha que eu configurei. Essa é a parte chata, né? Porque eu já tinha mudado antes, ele pede para mudar de novo, né? Então, tudo bem. Então, muda de novo. E aí tem que fazer o login de novo. Pronto, finalmente. Tá, então percebam que ele já está me reclamando aqui que não tem uma licença para esse Big IP. Né? E, de novo, sem licença vocês não fazem absolutamente nada. Tá? Então, eu vou seguir aqui no Setup Utility dele, vou colocar que eu tenho, então, uma chave. Né? Essa aqui é a chave que a gente pegou ali naquele processo que eu mostrei para vocês. Vocês podem fazer a ativação automática ou manual. A automática só funciona se o Big IP de vocês estiver devidamente conectado na rede. O meu, eu espero que esteja. Né? Eu posso até fazer, mas eu vou fazer a manual com vocês aqui, só para vocês verem. Tá? Então, next. O que ele faz agora? Ele coleta as informações dessa máquina, né, virtual. Então, ele vai coletar, por exemplo, qual que é as características do hypervisor, os MAC address das interfaces e mais uma série de coisas, e gera esse arquivo, né, em base 64, que é o que a gente chama de dossiê. Né? Isso vai ser usado para gerar uma licença única para esse indivíduo. Né? Então, vocês vão clicar aqui, nesse link que ele fala, né, para acessar o servidor de licença da F5, e vão colar esse dossiê que vocês pegaram ali do Big IP. Clique em Next, e ele então vai gerar a licença. Né? A gente vai ter que agree aqui com os termos e condições. Fala que sim. E ele então gera a licença. Copia a licença inteira, volta para o Big IP e coloca a licença nele. Next. Ele vai agora então ativar a licença, leva aí uns 2 minutinhos para ele fazer a ativação. Aquele banner, né, aquele aviso que estava antes, ele vai sumir, aquele banner amarelo, e ele vai permitir então que vocês continuem com a configuração do Big IP. Deve ser rápido esse processo, não deve demorar muito. Se começar a demorar demais, tem alguma coisa errada. Tá? Mas normalmente leva 1 minuto, entre 1 e 2 minutos para concluir o processo de ativação da licença. Então é bom que vocês estão vendo fim a fim, né, como que funciona todo esse processo, inclusive de conseguir a licença trial, né, que novamente é um problema que alguns aí parece que tiveram no passado. Vocês viram que a licença ela vem automática, eu não preciso nem preencher com dados reais, eu posso colocar o e-mail que eu quiser, eu posso colocar o endereço que eu quiser, não existe nenhuma checagem, validação, nada, tá bom? Não existe um humano atrás desse processo para fazer eventualmente uma validação daquele registro. Então, não precisa se preocupar com isso. Deve funcionar mesmo. Eu acabei de mostrar para vocês. Né? Funciona. Então, a licença foi validada. Percebam que o Big IP, aquele banner sumiu. Né? Ele está me mostrando agora que ele está ativo. Aqui são as funcionalidades, né? Os features que você quer ativar. Então, por default, só o balanceador, né? Que é o LTM, ele está ativado. Vocês podem ativar, por exemplo, o firewall de camada 7, pode ativar o Fraud Protection Services, pode ativar tudo que está aí. Vocês percebam que a licença trial, ela libera praticamente tudo, tá? Então, eu consigo ativar, por exemplo, eu não vou ativar muita coisa que vai demorar mais o processo, tá? Mas vocês podem ativar o que vocês quiserem aqui. Eu vou dar só um Next. Aqui é a parte do certificado que é usado, né? Quando você faz o acesso pela interface gráfica. Então, esse certificado que está aqui, ó, né, ele está falando que a conexão não é segura, né, e se eu colocar aqui, o Mozilla nem deixa eu ver o certificado, ou deixa, está aqui.
Tá, esse daqui, então, é a opção de ver o certificado. Né? Esse é o certificado que está chegando para mim. Tá vendo? Localhost.localdomain é um certificado self-sign. Tá? A recomendação, lógico, que é que vocês alterem esse certificado para alguma coisa mais significativa. Né? Então, eu não vou fazer nada aqui. Vou dar um next. A questão do endereçamento IP de gerência, né? A gente está recebendo IP aqui do DHCP. No ambiente de produção, é lógico que vocês vão fazer manual, tá? Então tem que trocar. Hostname, vocês podem dar o que vocês quiserem, contanto que seja um fully qualified domain name, né? Então, por exemplo, bigip1.home.lab, por exemplo. Qualquer coisa qualquer coisa ponto alguma coisa. Tá? Time zone, o ideal é que vocês setem, né, o time zone de acordo também, e redefinam aqui a senha de root. E é isso, né? Next. Ele vai, então, configurar do jeito que você colocou aí. E aí, a partir daqui, é fazer a configuração dos serviços mesmo, né? Se você vai fazer balanceamento, então vamos configurar um virtual server e assim por diante, tá? Então, eu não vou fazer isso aqui, porque a ideia era mais mostrar para vocês como, né, fazer a inclusão de um BigIP num ambiente de laboratório, né? No caso aqui, de novo, eu estou usando o Pinet Lab, mas poderia ser o Eve, né? Ou se for, por exemplo, o GNS3, seria um processo muito semelhante, né? Não é tão diferente. Se vocês estiverem usando VMware, por exemplo, aí é lógico que é diferente, né? Vocês teriam que usar o outro template, que seria o OVA. O processo de instalação segue um template, é só ir respondendo as perguntas e ele vai se instalando. Depois que a máquina virtual estiver pronta, o processo é exatamente isso que eu mostrei aqui para vocês. Faz o acesso via root, gera o config, né? Executa o config, para ou alterar o endereço IP de gerência, ou definir ou, enfim, pelo menos saber qual que é o endereço IP que está sendo utilizado. E o resto é configuração pura do BigIP. Tá? Então, isso a gente pode fazer num outro momento, né, em alguma outra oportunidade. Eu acho que foi bastante tempo aqui já. Eu queria mais era mostrar isso para vocês, tá bom? Então, pessoal, a gente fica então por aqui. Tá? Eu acho que cobrimos bastante hoje. Né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, né? A questão daquela discussão que a gente teve anteriormente, né? Dos elementos, né? Básicos de load balancing, que seria o pool member, os monitors. Eu até posso fazer alguma coisa aqui, né? Porque esse BigIP, com esse aqui vai ser mais difícil porque não tem nada conectado nele, né? Ele está flutuando aqui sozinho. Né? Eu teria que botar alguma coisa aqui, enfim, daria um pouco mais de trabalho. Mas eu poderia... Deixa eu só pensar aqui, peraí. Não dá, porque esse aqui é um outro servidor que eu estou usando também. Né? Porque eu tenho mais um servidor que está rodando um outro laboratório que eu poderia tentar fazer a interconexão entre eles, mas como eles são separados, eu não consigo também. Daí eu poderia reutilizar os servidores que tem desse outro servidor aqui embaixo, né? Mas não vai dar certo. Vamos deixar assim, depois num outro momento eu faço então uma sessão com vocês, de uma configuração do zero, né, do BigIP, não inclusão do BigIP no ambiente de laboratório, mas de fato uma configuração do zero de um ambiente de balanceamento, de repente até colocar alguma coisa de segurança em cima, e enfim, a gente pode fazer algumas camadas aí para trabalhar e se divertir um pouco, tá bom? Mas fica para uma próxima, porque essa realmente vai levar um pouco mais de tempo. No Pinet Lab, se vocês estiverem usando, né, tem uma funcionalidade bem legal que é, porque se eu der um wipe agora, aqui, ele volta para o zero, para aquele momento inicial, sem nenhuma configuração, sem nada, eu tenho que reconfigurar, fazer a licença de novo, tudo. Tá? Se eu quiser guardar isso do jeito que está, para poder dar um wipe, por exemplo, nele, né, e voltar sempre para essa configuração que já está, é como se fosse um snapshot, né, do VMware. Eu posso vir aqui e dar um node commit, tá vendo? Isso é um negócio legal que o Eve não tem. O Eve tem alguma coisa parecida com isso só no Eve Pro, que é aquele que você tem que pagar. Né? No Eve Community você não tem. Então, isso é uma coisa que no Pinet Lab, para mim, é um diferencial enorme. Tá? Então, eu dou um node commit aqui, e ele pergunta para mim, ó, então, node commit, né? O que eu quero fazer? Né? Eu quero commit para a imagem original, ou seja, ele vai reescrever a imagem original com todas essas mudanças que eu já fiz. É como se fosse um commit de um snapshot. Né? Eu posso criar um snapshot
da imagem original, ou seja, ele faz um fork, né? Ele vai então falar, olha, tem a imagem original que está sem nenhuma alteração, eu vou criar uma réplica dessa imagem agora, com essas alterações que você fez, e você pode, então, sempre que quiser usar ela. Ou criar uma imagem completamente nova, né? E daí eu posso até dar um nome para essa imagem do jeito que eu quiser. Tá? Então, eu vou dar um commit aqui no original image, né? Então, também que isso aqui é o espaço em disco, né, que ele vai usar. Eu vou dar aqui, tudo bem. Talvez porque eu tenho que dar um shutdown aqui no Big IP antes. Tá? Então, deixa eu dar um... Ele está dando shutdown, né? Essa é outra coisa legal do PNetLab. Ele permite, né, que você dê um shutdown direto pela interface gráfica, sem ter que entrar no dispositivo, escrever o comando e assim por diante. Tá? Então ele deu um shutdown, eu vou tentar o commit de novo, vamos ver se agora vai. Commit. Agora vai, tá vendo? Olha o tamanho da imagem, 6 GB. Né? Pronto, né? Ele já gravou a imagem. Aí o que eu vou fazer? Se eu der um wipe aqui, ó, né? Então ele em tese zerou a imagem, só que quando dou um boot nela de novo, ele já vai botar licenciado, já vai botar com as configurações que eu tinha feito antes. Né? Então, esse é um negócio legal também do PNetLab, para vocês não perderem, por exemplo, a configuração, ou se vocês quiserem criar um fork, ou se quiserem criar uma nova imagem, né? Para criar uma réplica da máquina, por exemplo, ou se vocês forem fazer ativo standby, para não ter que passar por todo o processo de novo, né? E assim por diante. Não dá para duplicar a máquina, né, usando a mesma licença, porque existe uma checagem que é feita. Tem algumas técnicas aí que dá para fazer. Que uma delas é tentar, só que vocês teriam que manter esse UID aqui, né, na máquina nova que vocês vão criar, e o MAC address tem que ser o mesmo também. Ou seja, se vocês forem fazer isso no mesmo Layer 2, né, ligado os dois Big IPs no mesmo switch, por exemplo, não dá certo, porque vão ter dois MAC addresses igual, né, então não funciona. Agora, se tiver um cenário onde um Big IP fica em um data center, o outro Big IP fica em outro, aí daria. Né? Vocês podem usar a mesma licença para dois Big IPs, contanto que vocês repliquem o MAC address e o ID, tá bom? Outras coisas também não podem mudar, por exemplo, o tipo de virtualização que vocês estão usando, né? Então, o QEMU version aqui, se vocês mudarem para alguma coisa diferente dessa, né, automaticamente a licença deixa de valer, tá bom? Enfim, tem algumas coisas que são verificadas. Mas para o ambiente de laboratório, acho que é tranquilo. Tá bom? Então, só para a gente verificar aqui se realmente deu certo. Ele está pedindo para eu fazer o login. Percebo que a senha não mudou, tá? Então já é um bom sinal. E está aqui o Big IP licenciado, do jeito que estava antes. Tá? Tudo certinho. Tá bom? Então, pessoal, é isso, né? A gente fica por aqui hoje. Espero que tenha sido útil. Eu encerro, então, aqui esse capítulo, né? Esses episódios da certificação 101, né? O 101. Espero que ajude. Né? Tem muita coisa, lógico, que vocês vão ter que se aprofundar. De novo, se foi só um bate-papo, né? Um workshop, o objetivo não era um treinamento em cima da certificação. Né? Isso daí precisaria de muito mais horas. Mas mais um guia, né, para vocês, pelo menos, saberem onde que vocês devem focar um pouco mais e, às vezes, até tirar algumas dúvidas que talvez vocês tivessem. Tá bom? Um abraço para vocês. E a gente fica, então, em contato. Eu vou publicar, eventualmente, mais opções aí da gente ter alguns encontros para discutir outras coisas. Quando não der para fazer um encontro ao vivo, eu faço a gravação e disponibilizo no blog. Um abraço para vocês.